Vamos a um texto, 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso de número 8, que está escrito assim. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu com uma lança de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os valentes que estavam com Davi. Quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e a sua mão ficar pegada na espada. E naquele dia o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Depois dele Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Irmãos, eu quero começar com uma fala dizendo que a unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. Guarda essa frase. A unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. Então nem tudo é pessoal. Tem coisas que são espirituais. A Bíblia diz que Davi está passando por uma grande adversidade. Davi está tendo que se esconder neste lugar chamado Caverna de Adulão por algo que ele não pediu. Você não vai ver Davi na Bíblia pedindo para ser rei de Israel. Você não vai ler na Bíblia Davi pedindo para ser ungido a rei. Você não vai ver Davi pedindo para o seu pai: pai, eu vou estar no campo, e quando chegar alguém em casa, não senta na mesa sem me convidar, me convida para poder estar no banquete da mesa. Você não vai ver isso. Você não vai ver Davi pedindo alguma coisa de importante, mas porque o céu apontou para ele, escolheu ele e ungiu para uma grande obra, a perseguição começou. E eu repito, porque a unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. É igual José. José vivia uma vida normal. Ele era mais um filho de Jacó. Vivia na casa com os seus irmãos. Ninguém falava de José, até que o pai resolveu dar uma túnica para José. Quando a túnica chega em José, a guerra começa. Percebe que José não pediu para ser mais amado do que os seus outros irmãos. Você não vai ler na Bíblia José pedindo a túnica para o pai. Você vai ver o pai escolhendo José, e porque o pai resolveu dar a túnica para José, a perseguição começou. Por causa da túnica, José foi vendido. Por causa da túnica, ele foi perseguido. Por causa da túnica, ele foi invejado. Por causa da túnica, diz o texto que ele foi caluniado. Por causa da túnica, ele ficou longe do pai, longe da casa, longe dos irmãos, por causa da túnica. Por causa da túnica, você vai ver ele sendo traído por gente de dentro da sua própria casa. Por causa da túnica, ele foi caluniado e foi parar no cárcere. Por causa da túnica. Mas não é só guerra não, viu, irmãos? Porque chamada de Deus não é só guerra. Chamada de Deus também tem coisa boa. Por causa da túnica, Deus deu para ele visões, revelações, interpretações, sonho, palavra de esperança. Levanta tua mão e recebe essa palavra. Pode até ter ferramenta apontada contra ti por causa da chamada, mas o que é teu, o invejoso não vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. E voltando para o texto, a Bíblia diz que Davi está enfrentando essa adversidade. Ele foi parar nesse lugar chamado Caverna de Adulão por causa de uma perseguição que ele está passando dentro do reino. E como eu disse, por algo que ele não pediu. O céu colocou ele nessa situação. Você vai lembrar do texto quando a Bíblia vai dizer que Israel está em prontidão de guerra. A Bíblia diz que o inimigo é um velho conhecido de Israel, são os filisteus. Os filisteus, a Bíblia diz que está acampado do lado de lá do vale, do lado de cá Israel. A Bíblia diz no intervalo de 40 dias, um dos filisteus, o gigante Golias, descia e ele bradava do lado de lá do vale, fazendo uma proposta para Israel. E a proposta era simples, só que não tinha quem encarasse. A proposta era: dai-me um só homem. Se esse homem perder para mim, o exército de vocês vai servir o nosso. Porém, se eu perder para o vosso homem, para o vosso soldado, nosso exército servirá o vosso. No intervalo de 40 dias, Kevin Corner vai dizer que cada dia que Golias descia e afrontava, e ninguém se prontificava para lutar contra o gigante ia vindo um pouquinho mais perto. Por exemplo, hoje ele vinha até aqui. Não tem ninguém? No intervalo de 40 dias ele foi voltando cada dia. Amanhã ele vinha até aqui. Depois ele vinha até aqui. Daqui a pouco ele já estava aqui. E com o passar do tempo, no intervalo dos 40 dias, sem que Israel percebesse, ele estava chegando cada vez mais perto. Eu tenho uma notícia para você. Se você não se posicionar dentro do lugar que Deus te colocou e no meio da casa que Deus confiou nas tuas mãos, o inimigo vai querer invadir o teu território. Mas eu vim profetizar sobre
sobre a minha, tua casa, a minha, tua vida, a minha, tua família. Hoje Deus te reveste com uma autoridade, ele vai sair de lá. Pelo caminho que ele veio, ele vai ter que correr. E prepare um glória, irmãos. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua geração é do Senhor e contra a tua casa não vale encantamento. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Ô glória! Diz o texto que o gigante está afrontando, dai-me um só homem. E a Bíblia diz que enquanto o gigante está afrontando aqui, lá em Belém, um pai está com saudade de 3 filhos que está no exército de Saul. Quem que é o pai? Jessé. Com saudade dos seus filhos que estão alistados no exército de Saul. Quem que ele tem na manga para mandar? Davi. Deus, quando quer, irmão, ele cria situações para colocar você aonde ele quer. Oh, glórias ao nome de Jesus. Davi não sabia que estava esperando ele uma guerra, mas o céu já sabia o que estava esperando. Eu tenho uma notícia para te dar. Você talvez não sabe aonde a mão de Deus está te guiando, mas se for guerra, pode ficar tranquilo que Deus já garantiu a vitória. É Deus quem está te enviando. O texto vai dizer que quando ele chega, ele vai com uma ordem do pai. Qual que era a ordem do pai? Leva pão, queijo e me traga a notícia da boca dos seus irmãos. Eu não quero ouvir a notícia da boca de terceiros, Davi. Se ouça da boca dos seus irmãos. Se eles estão bem, comendo bem, dormindo bem, se tem dia e hora para voltar para casa. Mandou, ele foi. Entrega toda a bagagem para o soldado que tomava conta da bagagem e ele pede permissão para falar com os seus irmãos. Quando ele vai falar com os seus irmãos, o diálogo foi mais ou menos assim. O pai mandou perguntar se vocês estão bem. Estão comendo bem, dormindo bem, estamos comendo bem, dormindo bem. Mas o pai mandou perguntar se vocês têm dia e hora para voltar para casa. Diga para o pai que está tudo bem. Só não sabemos quando voltamos para casa. Por quê? Porque nós estamos esperando a ordem do rei. Estamos em prontidão de guerra. Ninguém sabe o que vai acontecer. E enquanto não resolver, não temos ordens para voltar para casa. Mas por que não? Porque o inimigo está fazendo uma proposta, mas não tem quem encare. E quando falam isso, o gigante chega. E a proposta qual que é? A mesma. Porque se o diabo perceber, irmão, que ele está batendo naquela tecla e está te afrontando e te assustando, é naquela tecla que ele vai bater. Mas o que Golias não sabia é que naquele dia ele ia encontrar um mocinho de 1,60 m, mas cuspindo fogo, rotando o braço e suando azeite. Eu estou sentindo uma graça de Deus neste lugar aqui. Glórias a Jesus. Irmão, culto bom não é culto com casa cheia, não. Culto bom é culto onde tem coração aberto e Jesus tem liberdade para trabalhar. Ô glória, ó o gigante do lado de lá, dai-me um só homem. Alguém disse, olha lá ele lá. Falando nele, quem chegou foi ele. Olha lá, escuta a proposta. E a proposta era a mesma. Se esse homem me vencer, o nosso exército servirá ao vosso. Porém, se esse homem perder para mim, é o vosso que servirá ao nosso. Aí Davi disse, não tem ninguém? Não tem. Quando Davi ouve a proposta da boca do Golias, o texto vai dizer que alguém falou para Davi, e não é só Golias que está fazendo proposta não, Saul também. Saul está dizendo que quem for encarar o gigante e vencer o gigante vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Davi gostou tanto que Davi falou, dá para repetir? Davi falou, não é possível que tem alguém colocando uma proposta dessa e não tem quem encare. Irmão, pega o texto. O texto diz que ele pede para repetir para ele ter certeza. É sério isso aí? É sério. Você não escutou errado não. Vai ser adornado de riqueza, isento de imposto. Para imaginar, não precisa mais pagar imposto de renda. Ó, teve até um aleluia animado aqui, irmãos. E vai ser genro do rei, só que não tem ninguém. Davi disse, não tem ninguém? Não. Não tinha. Porque Deus me mandou aqui agora para... Eu vou encarar esse negócio. Irmão... Nota de rodapé. Se não tem quem encare, Deus vai levantar alguém, mas a obra não vai ficar refém na mão de ninguém. Você sabe cantar? Sei. Então canta. Não quero. Fica tranquilo. Deus não vai deixar de ser glorificado porque você sabe e não quer. Pode pregar? Posso. Vai pregar? Não quero. Fica tranquilo. A palavra não vai deixar de ser ministrada porque você não quer. Se você não quiser, Deus tem 7.000 guardado na manga melhor do que eu e você junto. A glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Esse glória que você vai mandar agora também é pra ele. Eita, culto gostoso, hein, irmão? Estou sentindo Jesus aqui. O texto vai dizer que na hora o seu irmão entra em cena. Sabe qual foi o irmão? Aquele que lá na sala Samuel achou que era ele que seria ungido a rei. O irmão mais velho de Davi. De repente o irmão mais velho de Davi olhou e falou, ops, deixa de ser pretensioso, tu é um metido, rapaz. Tu é metido, tu é pretensioso. Você veio aqui não foi porque o pai mandou não, você veio aqui porque a gente sabe o que aconteceu com você lá na sala e você já está rondando aqui que você está em segundas intenções. Irmão, Davi tentou se defender. Pega o texto. Davi olhou e falou assim, mas o que eu fiz para você? Eu não estou fazendo nada, eu só estou querendo ajudar. Sabe o que Davi está dizendo? Por que você está falando assim comigo? Se não tem ninguém que encare e eu tenho coragem de encarar, por que você está me chamando de metido? Você já viu alguém discutir e dizer assim, ninguém mete a mão no banheiro, hein?
Hoje eu quero chegar cedo e quem vai limpar o banheiro da igreja sou eu. Você já viu alguém discutir por causa disso, irmão? Você já viu alguém discutir e dizer, pelo amor de Deus, ninguém põe a mão na vassoura. Eu quero varrer a casa de Deus hoje. Não, nem eu. Mas eu já estou cansado de ver gente que não se tolera por causa de cadeira. Gente que está perdendo a bênção de Deus por causa de posição. Você não precisa de cadeira, status e posição para alguém te enxergar, meu irmão. Oh, Senhor. Melhor lugar e a melhor coisa que você pode fazer é o que Deus confiou nas tuas mãos. Agora, uma coisa eu vou dizer, tá para todo mundo fazer, mas tem gente que não quer fazer. Tem condições e não quer. O pastor diz assim, hoje eu vou evangelizar. Eu não vou não, ele que vá. Tá sol, tá chuva, tá frio. Eu vou fazer, eu não vou não, que convide alguém. Aí a obra não vai ficar refém, irmão. Sabe o que acontece? Jesus traz um de fora. A pessoa ouve a palavra, aceita Jesus. Desce as águas, Jesus enche do Espírito Santo. Aí alguém pergunta, pastor, você vai fazer o que hoje? Evangelizar? Tô junto. Vai fazer o que hoje? Vou fazer um trabalho na igreja, eu tô dentro. Aí o encroado que tá lá e não faz nada diz, ó que metido, chegou onde quer se exibir. Ele não quer se exibir, é que a obra não vai ficar refém. Oh, glórias a Jesus. Mas vamos para frente. E o texto vai dizer que Davi tentou se explicar, mas ele não quis ouvir. Irmão, não gaste saliva com quem não quer entender a tua explicação. Se Bartimeu fosse tentar explicar por que ele estava gritando, ele tinha morrido cego. Não fale com quem não tem nada para te acrescentar, meu irmão. Vai falar com quem tem algo para te dar. Oh, glória, os incomodados que se mude. Quem precisa clama, quem precisa grita, quem precisa adora, quem precisa... Oh, glórias a Jesus. Alabaxouro e calamamai. Davi falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou discutir com você não, eu vou falar com quem manda. Ele entra na tenda de Saul, se oferece, Saul olha para ele e diz, não dá para você não. Por quê? 1 Samuel 17:32, você é muito novo e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O que você faz? Pastor de ovelha. Quantos metros você tem de altura? 1,60 m. Irmão, olha o currículo desse menino. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Saul disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, valeu a tua intenção, mas não vai dar. Você quer ver como você desanima? Tu tem 1,60 m, ele tem 3. Ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A ponta da lança 12 quilos. A couraça 90 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela atinge 150 km por hora. Ou seja, garoto, não dá tempo de tu piscar, a lança dele te atravessa no meio. E detalhe, não tem microfone, não tem megafone, tá do lado de lá do vale e a gente escuta daqui porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas primeiro eu quero contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmãos. Sabe, hoje nós estamos vivendo uma geração tão incrédula que os crentes não acreditam mais em testemunho, irmão. Não acredita que Jesus cura um câncer. Não acredita que Jesus tira do charco de lodo, dá um banho de sangue e coloca os pés firmados na rocha. Davi disse, olha, o primeiro testemunho é que eu matei um urso para salvar as ovelhas. O segundo testemunho foi um leão. Você matou um leão? Eu não queria. Eu peguei o leão, corri atrás do leão. Pega o texto. Ele diz assim, ó, peguei o leão pela barba e abri a boca do leão. Arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul perguntou, você conseguiu fugir do leão? Eu disse, não, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. Saul perguntou, o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção está aqui. Irmão, diante de 2 testemunhos desses, não tem incrédulo para não acreditar na tua chamada. O que ele disse? Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ele vai se preparar para a guerra. A Bíblia diz que ele desce no ribeiro e pega 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas ele pegou? Ele era tão preparado para aquilo, porque a Bíblia não diz, mas Kevin Corner diz que Saul perguntou para ele, o que você sabe fazer? Eu sei cantar, tocar, compor, pastorear e dar pedrada. E como que você vai lutar com o gigante assim? Tanto é que Saul tentou armar ele, vestir ele com a couraça de Saul. E como é que você vai lutar com o gigante desse jeito? Não, para ele eu não canto, para ele eu não toco, não pastoreio nem componho, só sobrou pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Ele pega quantas pedrinhas? Por que ele pega 5 pedras? Porque ele foi ler a biografia do gigante e ele viu que o gigante tinha 4 irmãos. Ele falou, vou levar 5. Por que, Davi? É lambuja? É de sobra? Se errar uma tem 4? Não. O uma é do Golias. E as outras 4? É dos irmãos dele se querer comprar briga. Quem vai matar um para entrar 4? Eu derrubar os outros 4? O crente quando é preparado, irmão. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela... Alabaxou. Irmão, e para resumir, ele vai lá, olha para o gigante, acerta a testa do gigante, você conhece o texto? Porque Deus, quando quer... Guarda essa frase, irmãos. Deus cega o inimigo para dar estratégia para o crente. Quem sabe a afronta que o adversário está fazendo contra você, Deus está usando a boca dele para te dar estratégia. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar te explicar. Quando nós chegamos em Catanduva, irmãos, alguns irmãos vieram cooperar conosco. Aí esses irmãos eram encontrados por outras pessoas na cidade e diziam assim, você está indo aonde? Que igreja que você está indo? Eu estou indo lá na igreja do pastor Isaías. Falou, ei, rapaz, aquela igreja de cadeirinha de plástico? Você está doido? Quem que aguenta ficar 2 horas sentado numa cadeirinha de plástico?
fantástico. Aí a notícia chegou no meu ouvido, eu falei pra Sheila, Sheila, Deus quer dar pra nós poltrona. Deus é demais, irmão. A ficha do obreiro não caía, Deus usou a boca do ímpio. Alguém disse assim, você tá aí no pastor Isaías. Pastor Isaías, você tá de brincadeira, aquele salão é muito quente. Sheila, Deus quer dar pra nós ar-condicionado. Alguém chegou, os irmãos sabem que eu sou do Ministério de Perus. A nossa sede fica em São Paulo. Alguns encontravam os irmãos e diziam assim, rapaz, você tá doido, meu. Você para ir na sede tem que ir lá em São Paulo. É longe demais. Tu sabe quanto que custa para ir lá em São Paulo? Vai alugar um ônibus, pagar um absurdo para ir lá. Chegou no meu ouvido. Eu disse, Sheila, Deus quer dar para nós um ônibus. E o ano passado nós viemos aqui no Grande Tempo com o ônibus de Catanduva. Tudo bem, tem poltrona, tem ar-condicionado, vocês têm um ônibus próprio, mas é um salãozinho alugado. Se o proprietário pedir, não tem mais um salão no bairro, vocês não têm endereço próprio, vai ter que ficar mudando de salão. Sheila, Deus quer dar para nós um templo próprio. Prepare um glória. Deus nos deu 1000 metros e amanhã nós vamos cobrir o nosso templo para 700 pessoas sentadas. Não é porque não é você. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que você. Não sabe o sacrifício para a gente chegar onde nós estamos chegando. Deus, quando quer, Ele usa a boca do inimigo, tira a estratégia do inimigo para dar estratégia para o crente. Quando Golias olhou para ele, ele falou, eu vou arrancar você, eu vou te partir no meio. Bom, pega o texto. Eu não vou usar minha lança, não vou usar meu escudo e não preciso do escudeiro. Você eu quero pegar na mão. Vou te partir no meio. A tua carne eu quero colocar na copa das árvores. O que as aves do céu não comer, o resto que cai no chão, as bestas do campo come. Se fosse um crente meia boca, ia dizer assim, desculpa, ô Saul, até tentei, mas diante de uma ameaça dessa, o tamanho desse camarada não dá não. Mas do jeito que Golias mandou, Davi trocou com ele dizendo, tu que pensa, tu vem a mim com esse aparato todo aí, eu venho a ti em um nome do Senhor dos Exércitos. Ô glória! E ele pega a pedra, lança no gigante. Você conhece o texto? Pega na testa, cai de bruço. Davi corre em cima do Golias, sobe nas costas, cata a espada. Irmão, Davi não tinha espada, Davi tinha cajado. Mas o Golias tinha. Ele arranca a espada do Golias, corta o pescoço de Golias e volta para casa com a cabeça numa mão e a espada na outra. Eu tinha dado um glória por esta palavra. Hoje, se você crê, tu volta para tua casa. Deus sabe o que eu deixei na minha casa, mas eu não vim aqui brincar de pregar não, meu irmão. Eu não vim aqui assistir culto não, não vim aqui ficar mexendo em rede social não. Eu não vim aqui bater ponto para alguém me ver não. Eu vim aqui guerrear e eu profetizo que eu e você e nós voltamos para casa hoje debaixo de vitória que Deus nos dá. Você crê nessa palavra? Receba o peso da palavra. Irmã, as irmãs do círculo de oração começaram a cantar. Eu fico pensando, toda vez que eu paro nesse texto, eu fico pensando, será que aquele hino estava pronto ou fizeram o hino na hora? Só sei que esse hino trouxe um problema para Davi, irmão. As irmãs começaram a cantar, Saul matou seus milhares, seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando? É muito mais o que Deus está fazendo pela mão desse menininho aí do que pela mão do rei. O rei veio, você deu glória? Saul não deu não. Saul veio de falar assim, puxa vida, quem que é esse moço? Traga ele para perto. Eu vou aplicar para tu me entender. Não tinha quem canta, Deus trouxe quem canta. Não tinha quem toca, Deus trouxe quem toca. Não tinha quem ajudava, Deus trouxe quem ajuda. Não tinha um porteiro, Deus trouxe o porteiro. Não tinha um sonoplasta, Deus trouxe sonoplasta. Não tinha um obreiro, Deus trouxe obreiro. Não tinha regente, Deus trouxe regente. Em vez da gente dar glória, tem gente que olha já como ameaça. Saul olhou, falou, tá chamando a atenção, começou a perseguir. Irmão, perseguiu tanto que Davi, o único lugar que ele achou para fugir foi na terra dos filisteus, a terra de Gate. Nota de rodapé, irmão, nem tudo é limpeza de Deus, viu? Tem coisas que as perseguições são tão grandes na vida de alguém que nós mesmos expulsamos alguém de dentro do nosso arraial. Eu nunca concordei com isso e também não vim aqui para te ensinar. Se você achar que eu estou errado, não me critique, mas guarde na tua prateleira. Eu nunca gostei de falar assim, Jesus vai limpar a casa. Os fiéis ficam, mas quem não for, Deus vai arrancar. Estou falando com conhecimento de causa. Vi igreja em São Paulo que pregou isso anos. Limpou tanto a casa que hoje você chega a hora que você quer, tem lugar aonde você escolher para você sentar. Porque a minha linha de raciocínio é o seguinte, por que Jesus tem que tirar daqui e colocar lá? Se não serve para nós aqui, por que vai servir ali? Não, aqui está atrapalhando. Engraçado que sai daqui, vai para lá e lá dá fruto. Não estou generalizando, irmãos. Quem tem a mente de Cristo entende o que eu estou dizendo. Não é mais fácil nós tratar aqui, Jesus usar aqui?
Tem gente que não quer ser tratado. Aí é outro assunto. Mas tem gente que tem talento, por causa do talento é perseguido e por causa da perseguição não aguenta. E depois a gente bate no peito dizendo, não, Jesus está limpando. Está limpando nada. Se nós não vigiar, é nós que estamos jogando fora. Talvez nós somos o exército mais desunido no mundo, irmão. Desculpe da minha liberdade. Quem canta, vê quem está cantando. Qual que é a obrigação de quem canta e vê alguém cantando? Não é ver se errou nota, não. Não é ver se está com a voz bonita ou entrou no tom alto ou tom baixo, não. É dizer, Senhor, enquanto a tua serva adora, toca as campainhas dela, Jesus. Oh, glórias a Deus. Irmão, quando não éramos nada, sentava lá embaixo e dava glória. Mas quando sentamos no altar, ficamos analisando para saber se está dentro do texto, do contexto, está arrumando pretexto. Eu quero ouvir a voz de Deus. Seja simples, seja doutor. Se tiver de Deus, Senhor, usa o teu servo. Oh, glórias a Jesus. Saul perseguiu tanto Davi que sabe para onde Davi teve que fugir? Para Gate. Aonde era Gate? Território dos filisteus, a terra natal de Golias. Ô Davi, você está indo para onde? Para Gate. Não, não vai lá não, rapaz. Você não pode ir lá não. Você matou o principal soldado deles. Não, mas é para lá que eu vou. Por quê? Porque eu duvido que lá Saul vai atrás. Saul pode não ir, mas tu tá na terra do teu principal inimigo. Mas é para lá que eu vou. Irmão, nota de rodapé. O crente não consegue se esconder. E eu vou te explicar. Você vai no comércio, você nem tá com o kit crente, mas você chega no comércio, alguém olha para você e diz assim, você não é crente? Sou, graças a Deus. Como é que você sabe? Você é diferente. Crente não consegue se esconder, meu irmão. Esses dias eu estava pregando em Marília. Falei para Sheila, vamos embora, filha. Até nós achar sono para dormir, nós já tá em Catanduva. 2h30 nós tira de letra. Se eu não aguentar, você me ajuda. Pelo menos a gente dorme em casa e amanhã cedo vamos para a escola dominical. Parei no posto de gasolina para abastecer. Falei pro frentista, irmão, virei à esquerda para ir embora da rua da igreja. Eu já afrouxei a gravata, tirei a camisa, coloquei minha camiseta, arranquei meu sapato, tirei a meia e coloquei meus Havaiana. Aí eu desci e falei pro frentista, abastece para mim, por favor. Só para os irmãos entenderem, meu carro aqui, a bomba ali, eu aqui e ele atendendo ali. E eu de olho na bomba. E ele colocando aqui, olhando pro meu carro e olhando para mim. Aí eu olhava para ele, ele desviava o olhar. Eu percebi, ele tá me reparando. E eu tô de olho na bomba e de olho nele aqui. De repente ele olhava para mim, quando eu olhava para ele olhava pro vazio. Aí eu olhei para frente assim, ó, loja de conveniência, né? Conveniência de posto de gasolina. E do lado da conveniência uma lavanderia, que tava fechada, toda de vidro. Aí eu olhei pro vidro, no reflexo eu tô vendo ele aqui. Irmão, o crente só tem cara de bobo, mas bobo nós não somos não. Eu tô olhando ali, mas de olho nele aqui. O que ele fez? Ele viu que eu tava olhando para frente, ele deu um passinho para trás e deu uma medidinha em mim assim, ó. E eu tava naquele estilo, calça social, mais havaiana e camiseta. Quando eu vi que ele deu um passo para trás e tá me medindo, eu olhei pra ele, cruzamos o olhar, não deu pra ele fugir. Aí ele ficou meio desapontado, ele não quis, perdeu a postura, ele virou pra mim e falou assim, o senhor não é o pastor do TikTok? Eu falei, não, eu sou de Catanduva. Ele, mas eu tô conhecendo o senhor. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? É que não adianta tentar se esconder, você pode estar de roupa de crente, roupa disfarçada de crente, você é crente. Alguém olhou e falou, rapaz, esse cara não é daqui não, você é hebreu, tá aqui, mas não é daqui. Diz o texto que fala, não é. E pra dizer que foi ele que matou Golias. Quando viram o que era, levaram pro rei. Quando levaram pro rei, Davi pensou, não morri na mão de Saul, vou morrer na mão do inimigo. Mas quando ele entra na presença do rei, alguém falou, ó o homem que matou Golias aqui. Falou, não é ele não, lógico que é. O rei disse assim, só se ele for doido pra vir aqui. Davi disse, pronto, é isso mesmo. O texto diz que Davi começou a trançar a mão, babar de pingar a barba, andar de ré, cruzar as mãos e abraçar as colunas de costa e não falava nada com nada. O rei disse, porventura me falta doido aqui pra trazer mais um doido? Davi disse, deixa ele pensar que eu sou doido e sair daqui. Irmão, nota de rodapé. Não queira ter razão, irmão. Não queira ter razão. Tem hora que para você sair ileso da situação, você tem que se fazer de surdo, mudo, cego e por que não dizer doido. Mas o importante é você sair vivo. Deixa alguém achar que você não vira nada. Quem te justifica está no trono. Mandaram Davi embora. Para onde Davi vai? Volta para Israel. Para não morrer, se esconde na caverna. Qual caverna? De Adulão. Aí entramos no texto. E nessa caverna Davi está pensando que está sozinho, mas o texto diz que Deus manda 400 homens ter com Davi. Irmãos, para quem está pensando que está só, chegar a 400, hein? Só que se você for ler a biografia dos 400, você não queria nenhum. Se você for ler a biografia dos 400, irmão, olha o calibre dos 400. Em aflição, endividados e com espírito desgostoso. Davi está precisando de ajuda e Deus manda 400 homens para ele ajudar. Sabe quando você está precisando de oração e Deus manda você orar? Sabe quando você está precisando de uma palavra e Deus manda você liberar a palavra? E quando é você que está precisando de um abraço e Deus manda você abraçar? Davi está precisando de ajuda e Deus manda 400 homens para ele ajudar. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que desses 400 problemáticos, Deus usou Davi para curar os 400. Porque a pergunta é, no meio da adversidade,
verdade, você é inflamável ou você é cura? Irmão, se Davi fosse inflamável, ele rachava o reino. Crônicas vai falar melhor desses homens. Depois tu estuda na tua casa. A Bíblia não fala detalhes da vida deles, mas tem característica neles que a Bíblia vai mostrar que eles foram homens grandiosos. E o livro de Crônicas vai dizer que eram homens poderosos. E eu vou te descrever, só para você entender, esse homem chamado Josebe-Basebete. A Bíblia diz que com uma lança, sozinho, de uma vez, ele matou 800 homens. Eram homens poderosos. Se quando chegasse para Davi e dissesse assim, eu estou aqui porque alguém está me perseguindo. Se Davi dissesse assim, ih, rapaz, você não sabe de nada. Eu estou aqui porque eu matei Golias, que queria destruir Israel. Eu fui ajudar e agora eu estou sendo traído pelo próprio rei. Ele ia inflamar o coração dos demais. Mas o texto diz que Davi foi cura. Eu tenho uma receita para você. Quando chegar alguém falando de alguém, dá um abraço. Quando chegar alguém falando de alguém, chama para orar. Você vai ver se vai voltar para falar de alguém. Seja cura. Eu quero crer que Davi dizia, não, fica tranquilo, o que você está passando eu também estou passando, mas pega a harpa lá que eu vou cantar um hino agora. Oh, glória. E de 400 problemáticos se transformaram em 400 soldados de valor. E detalhe, dos 400, a Bíblia diz que Davi passa a peneira e no meio dos 400 ele ainda consegue arrancar os 37 valentes de Davi. Agora deixa eu só falar duas coisas para os irmãos antes de eu falar desses 3 homens que eu li nesta noite. Primeiro, irmãos, elogio não é para crente. Segundo, ninguém faz nada sozinho. No reino, todo mundo precisa de alguém. A Bíblia diz que numa das pregações de Pedro, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Vamos fazer uma conta redonda aqui, 3.000 almas. Na segunda pregação de Pedro, Pedro ganhou quase 5.000 almas. Arredondando 5.000. 5 com 3, 8.000. Em 2 cultos, Deus usou Pedro para salvar 8.000 pessoas. Aí você pega André. E aí, André, quem que você ganhou para Jesus? Eu ganhei Pedro. Pedro ganhou 8.000, André ganhou 8.001, porque foi através de André que Pedro se converteu e através de Pedro que Jesus alcançou 8.000. Ninguém faz nada sozinho no reino. E segundo, elogio não é para crente. Irmão, uma das coisas mais mentirosas que existe é a rede social. Desculpe da liberdade. Você não vai ver pregador colocar na rede social, hoje eu preguei e não virou nada. Você já viu alguém falar isso, irmão? Hoje eu estava pregando e teve gente cochilando na hora da mensagem. Você já viu isso? É uma contação de vantagem na rede social que dá a impressão que até Jesus veio para ver ele pregar. Você já viu alguma cantora ou cantor publicar na rede social? Hoje eu cantei, eu errei o tom. Você já viu? Se foi feio, nem publica. Então o que eu quero te dizer é que nem tudo de rede social é verdadeiro. Tem culto que Deus não quer fazer, irmãos. E não é porque a pessoa é ruim, é porque Deus não quer. E sabe qual é o culto que Deus não quer fazer, geralmente? É aquele que a gente gera expectativa no cantor e no pregador. É tanta expectativa que daqui a pouquinho a gente volta frustrado para casa. Não, hoje não virou nada não, pai. Ouvi falar tanto, mas não achei tudo isso não. Não é que é tudo isso, é que você veio ver o homem, não veio ouvir a voz de Deus. Quem mandou me convidar, irmãos? Não é verdade? Irmão, tem culto que a gente não tem o que pregar. Pastor não, eu quero ver se tem alguém aqui que levante a mão, desculpe da liberdade, não estou desafiando ninguém, mas só para você entender minha linha de raciocínio, que diz, pastor, todo culto que eu prego é uma bênção. Tem culto, meu irmão, que você olha o esboço, lê aquilo que você pregou, relê, lê de novo e não acontece nada. Tu ora, jejua, se prepara, tu prega e parece que não acontece nada. Aí você volta para casa frustrado. E você volta falando para Jesus, Senhor, o que aconteceu? Deus diz, não aconteceu nada. E por que não aconteceu? Porque hoje eu não quero fazer, ué. Esses dias eu estava em Catanduva, na nossa igreja, e eu falei, hoje eu vou pregar. Quando chegou no culto, não achei mais inspiração na palavra, irmão. Quem prega sabe o que eu estou dizendo aqui. Olhei para o texto, olhei para as anotações e nada. Falei, meu Deus, e agora, Jesus? Falei para ninguém pregar aqui. Aí eu olhei para os companheiros do altar, falei, Senhor, é até chato eu falar em última hora para os irmãos pregar. Tá certo que é obreiro, eu sei que vão ter, mas quando eu olhei para uma diaconisa na igreja, meu coração se alegrou. Aleluia 2 vezes, olha, que ela salvou nós aquela noite lá. Eu olhei para ela olhou para mim e fiz assim, ó. Ela branca, ela falou, eu? Falei, não responda. Pense. E virei o rosto. 2 minutos eu olhei para ela, ela mexendo na Bíblia. Falei, está procurando o texto. Daqui a pouquinho nós cruzamos os olhos de novo, ela fez assim para mim. Irmão, que culto. Puxa vida, o pastor da igreja não... Você está achando que todo culto que a gente prega, Deus racha o céu e vem, irmão? Tem culto que não acontece. Recebemos uma família de São Paulo para congregar conosco. Depois que as barreiras foram caindo, fomos se aproximando. Um dia ela chegou em mim e falou, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Pode falar, irmão. Quando era o senhor que ia pregar na nossa igreja em São Paulo, eu falava para minha filha, vai mais cedo para a igreja com o irmão Adão, porteiro da igreja. Já deve estar lá, com a porta aberta. Leva minha bolsa, a bolsa da nenê, a Bíblia da mãe e guarda as cadeiras da frente. Eu quero sentar na primeira cadeira. Aí eu entendi, mas eu perguntei para ela, por quê, irmã? Porque era o
dia que o senhor ia pregar. Falei, Deus seja louvado. Ela falou, mas hoje congregando com o senhor é tão normal. A senhora estava achando que era o quê? Um ET, irmão? Está achando que todo culto é sobrenatural? Irmão, elogio não é para crente. E ninguém faz nada sozinho. Mas vamos para a caverna? Primeiro, Josebe Bassebete. 3 coisas me chamam a atenção nesse homem. Com uma lança, sozinho, matou 800 de uma vez. Eu não estou falando que esse homem mata 800 homens de uma vez durante a sua vida de guerra. A Bíblia vai dizer que foi nenhuma guerra. Sozinho, ele mata 800. E o que me chama a atenção, que eu quero enfatizar aqui, era a ferramenta que ele tinha, uma lança. Nota de rodapé, Deus não vai te usar com ferramenta emprestada de ninguém. Deus vai te usar com a ferramenta que ele te deu. Eu sei que o culto de hoje é voltado para a família. E quem sabe tem alguém aqui dizendo, mas o que o pastor está dizendo de guerra e até agora não entrou na família? Pois eu vou entrar na vida dos 3, dentro da tua casa. Deus está dizendo que a ferramenta que eu te dei, se você usar, eu derrubo 800 contra a tua casa. Não, eu dava glória por esta palavra. Pastor, mas minha ferramenta é tão pequena. E quem diz que você precisa de ferramenta grande? Você precisa da ferramenta que o céu te deu para você guerrear pela tua família. Tu pode dar glória por esta palavra? Quando os credores vieram com aquela viúva dizer, vamos levar teus filhos, ela foi falar com o profeta. O profeta disse, o que você tem em casa? Mas eu não tenho nada. Não, alguma coisa a senhora deve ter. Para não falar que eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de azeite. O que o profeta diz? É desse pouquinho que a tua casa vai ser salva. Eu estou falando para quem canta e se acha desafinado. Quem diz que Deus está atrás de gogó de ouro, meu irmão e minha irmã. Nem sempre voz bonita atinge o alvo. O que Deus está atrás é de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está dizendo, a tua ferramenta pode não chamar atenção para alguém, mas se chamar a atenção de Deus, olha a receita de Deus para alguém aqui. Canta no tanque, canta na pia, canta no banho, ora na tua casa, desce aonde ninguém vê você descer, no teu cantinho secreto. Deus está dizendo, usa a ferramenta que eu te dei, que eu desço na tua casa como varão de guerra. Você crê nessa palavra, irmãos? Josebe Bassebete. O segundo, Eleazar. A Bíblia diz que um dia ele lutou tanto que a mão ficou grudada na espada. 2 coisas que me chamam a atenção desse homem. Primeiro, lutou tanto que a espada ficou grudada na mão. E segundo, lutou até se cansar. Há pastores que vai dizer que ele lutou tanto que quando ele acabou de lutar, ele foi abrir a mão, deu cãibra. Os dedos não abriam. Há outros vão dizer que ele empunhou tanta espada na mão que a pele se esfolou no cabo da espada, sangrou e o sangue secou. E quando ele acabou de lutar, que ele foi abrir a mão, o sangue estava seco, grudado na espada. Como foi, eu não sei. Só sei de 2 coisas. Primeiro, ele não soltou a espada, apesar de cansado, ele também não saiu da guerra. Nota de rodapé, Deus não te garante no conforto da tua casa. Deus te garante é na guerra. Oh, glória. Irmãos, valentes também cansam, viu? Tem dia que nós cansamos. Tem dia que gente nos cansa. Tem dia que a situação nos cansa. Quem sabe tem alguém aqui que diz assim, eu estou tão cansado que dá vontade de jogar tudo pro alto. A gente fala e não obedece. Eu quero que aconteça o que tiver que acontecer. Eu estou lavando as minhas mãos. Deus manda te dizer, você só está de pé porque você está na guerra. Oh, glória. Não solte a espada, ainda que a espada esteja grudada. E segundo, não tenha vergonha de se cansar, porque Deus te garante, ainda que cansado, é na guerra, não é no conforto da tua casa. Eu vou entregar, eu vou parar. Eu vou desistir. Deus está dizendo, sua casa só está de pé porque você ainda está trabalhando. Enquanto você trabalha pelo reino, o reino não trabalha por você. Enquanto você trabalha pelo céu, o céu trabalha por você. Você pode dar glória por esta palavra? Irmãos, sabe qual foi a única guerra que Davi perdeu? Aquele não foi. Pega o texto, capítulo de número 21. A Bíblia diz que ele lutou até se cansar. Só que tem uma coisa, ele se cansou, mas estava na guerra. E detalhe, o diabo sabe quando você está cansado. É o dia que você está mais desanimado que o bombardeio vem. E naquele dia Davi está lutando contra os filisteus. Isbibenob, um gigante filisteu, olhou de longe e falou, Davi está cansado, hoje eu mato ele. Invadiu em cima de Davi e a Bíblia diz que estava quase matando Davi. Mas o texto diz que tinha um leal olhando de longe. Fica tranquilo, viu, irmão? Nem tudo é perseguição. Tem gente boa do teu lado orando por você que você nem viu ainda. Um valente olhou e falou, o quê? Matar o meu rei na minha... Eu vou parafrasear, que eu vou aplicar para tu entender. Falar do meu irmão em Cristo na minha frente? Tocar no meu líder na minha frente? Falar mal da minha igreja na minha frente? Não, senhor, enquanto eu estiver de pé, eu vou lutar junto com ele. A vitória é nossa. Oh, glória! Diz o texto que tentaram tirar Davi. Não, você não vai vir mais na guerra não. Se a lâmpada de Israel se apagar, porque seremos de nós. Mas sabe qual foi a guerra que ele perdeu? A que ele ficou em casa. Nota de rodapé, quando ele não era ninguém, ele se ofereceu para lutar. Quando ele se tornou rei, estava o sangue correndo no meio da luta, ele ficou em casa andando à toa. E você conhece o texto. Andando à toa, ele perdeu. Josebe Bassebete, Eleazar,
dos 37, o último do terceiro que eu li, Samá. Esse homem me chama a atenção porque um dia ele se cansou, mas ele não abriu mão do que era dele. O texto diz que tinha uma plantação de lentilha. Todos os anos eles preparavam a terra, lançavam a semente, cultivavam a terra, germinava, brotava. Quando dava o tempo da colheita, que era para eles desfrutar do que Deus tinha dado para eles, os filisteus subia como gafanhotos e saqueava toda a plantação. Um dia Samá olhou e falou: estou cansado dessa situação. Você vai fazer o que, Samá? Eu vou me posicionar no meio do território que Deus me deu. Eu posso sair daqui morto, mas eu vou ser tombado com honra. Como covarde, não. Alguém olhou e falou: mas você não vai aguentar, porque eles sobem como gafanhoto, nós vamos tudo correr. Vocês correm. Se vocês quiserem deixar o filisteu entrar dentro da herdade de vocês e bagunçar com o que é de vocês, vocês que deixam. Mas enquanto eu estiver de pé e com força, no meu território eles não entram para saquear. Deus está dando estratégia para alguém aqui, irmãos. Não abra mão do território que Deus te deu. Não abra mão dos filhos que Deus te colocou na mão. Não abra mão do teu matrimônio. Não abra mão da tua família. Porque enquanto você se acovarda, o filisteu entra como gafanhoto dentro da tua casa para arrancar tua alegria. Mas Deus está dizendo: se hoje você se posicionar, eu te revisto com uma autoridade. Quem vai... glória! Prepare um glória melhor do que esse. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai correr. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo está lutando nesses últimos dias, dentre tantas, mas uma que ele está enfatizando, é contra as famílias. Se coloque de pé. Se coloque de pé prestando atenção em mim aqui. Se tem uma coisa que o adversário está lutando, dentre tantas, uma das é a família. Viu esses dias? Querendo tirar sarro das famílias? Não vou entrar em detalhe porque eu não vim dar ibope para ninguém, principalmente para os filisteus. O que eu quero te dizer que é isso que eles querem fazer. Enquadrar, envergonhar. Mas fica tranquilo, viu, irmãos? Deus está dizendo que eles querem envergonhar. Quem sabe alguém olha e diz assim: mas diz que é crente, vai para a igreja. Quanto mais vai para a igreja, mais a casa parece que está virada de ponta cabeça. Essa é a ideia do adversário. Fazer você abrir mão do teu território para ele entrar, saquear e roubar a tua alegria. Mas eu venho como homem de Deus dizendo: se posicione no meio do território que Deus te deu. Porque quem vai correr de lá não é o que é teu, não. Quem vai correr de lá é o adversário. Se eu soubesse cantar, eu ia puxar um hino dizendo: o inimigo tenta laços e embaraços. Me ajuda, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Preste atenção no que você está cantando. Declare: Deus já... muitas fontes em meio ao deserto. Olha o que Deus está dizendo. Deus te dá escape. Só diminui, mas não para não, só diminui. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Como a sua alma vale muito, eu quero perguntar se alguém que está afastado ou ainda não é crente, e o céu te trouxe aqui, você ouviu esta palavra, e você quer levar Jesus para a tua casa. Faça isso, que nós vamos orar por você. Tem alguém? Pode dar glória, porque o céu já está salvando aqui nessa noite. Aquele que acalma o vento. Tem alguém que ouviu essa palavra e você sente a necessidade que você precisa de Jesus com muita pressa? Pastor, eu reconheço que eu preciso, mas eu ainda uso, eu ainda frequento, eu ainda falo coisas que não deve. Sabe quando você vai conseguir fazer e soltar isso? Nunca, se você não permitir Jesus entrar na tua vida. Aceite usando, aceite falando, aceite frequentando, porque o céu vai murchar o desejo do teu coração de frequentar, usar e falar. E vai chegar um dia que você vai olhar e vai dizer: como que eu fazia isso? Sabe por que você parou? Porque você abriu o coração para Jesus entrar. Quero convidar
Você que entrou e precisa de um socorro com muita pressa dentro da tua casa. Eu estou falando de um socorro da parte de Deus com muita pressa. Quem sabe o que bateu na tua porta foi uma enfermidade. Está mexendo com a estrutura da tua família. Quem sabe o que bateu na tua porta foi as drogas, o vício, a Dalila. Não sei, você sabe o nome do problema que está querendo bater na porta da tua casa. Quem sabe a desunião. Se tem uma coisa que está abalando famílias, são casas rachadas, divididas. E eu não estou falando de filhos apenas. Mas quem sabe tem filho aqui que precisa ir atrás do pai e da mãe, ou hoje sair do teu lugar e dar um abraço no teu pai e da tua mãe. Quem sabe? Casas, irmãos, famílias. Desculpe da liberdade, o que tem de casais dentro da igreja que só vive de fachada. A vida marital já acabou. Só vive por causa dos bens. Só vive para aparência por causa dos filhos. Mas a união já foi rachada. Cuidado. Não vim aqui te ameaçar. Não é família que você quer prezar. Não é de família que você quer blindar. Então a primeira coisa que nós temos que cuidar e consertar é a nossa vida, a nossa casa. Para Deus poder ter legalidade para cuidar da nossa casa e geração. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Isso é muito pesado, irmão. Você sabia que o que eu faço de errado nem sempre Deus vai cobrar de mim? O mal que eu faço hoje pode recair sobre os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e alcançar os meus tataranetos. Você quer saber o que você está plantando na vida da tua geração? Você quer saber o que eles vão colher? Veja o que tu está plantando hoje. E não precisa ter medo, porque crente íntegro e fiel, enquanto Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, Números vai dizer que a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Você está fazendo um bom uso do que Deus te deu? Então Deus manda te dizer, fica tranquilo que eu não cuido só de você não. Eu cuido dos teus filhos, netos, bisnetos, pentanetos, é até 1000 gerações. Pode parecer pouco, irmãos, mas é muito forte. Que Deus abençoe quem está aceitando ou voltando para Jesus. Que Deus segure nas vossas mãos. Que Deus faça de vocês mulheres cheias do Espírito Santo. E as casas que estão pedindo socorro da parte de Deus aqui, que Deus possa visitar na área em que vocês necessitam. Vocês crêem? Vocês creem que Deus pode dar saúde aqui agora? Há 2 domingos atrás eu estava pregando num lugar e quando acabou o culto, uma irmã chegou em mim e falou, pastor, eu posso contar um testemunho? Pode contar. Ela disse, há 1 ano atrás, 365 dias atrás, exatamente hoje fazem esses dias. O senhor estava pregando no mesmo trabalho e no final da mensagem o senhor ergueu a mão e disse, Deus vai curar câncer aqui. Oh, glórias a Jesus. Ela disse, pastor, eu estava com câncer no útero. Começou a queimar tanto o pé da minha barriga, mas não era um queimado que doía. Era um queimado que eu sentia o calor, mas não sentia a dor. Ela dizendo pra mim, ela disse, meu filho do meu lado me deu um cutucão, falou, mãe, me arrepiou, Deus está visitando a senhora. Ela disse, eu sei que tá, porque tá queimando a minha barriga. Oh, Deus está aqui, irmãos. Alacanta, labachore, calamai. Ela disse, eu cheguei em casa, contei pro meu marido. Ela disse, meu marido tá aqui, conta pro pastor. Ele disse, pastor, quando ela chegou em casa o ano passado, porque eu não vim no culto, mas ela chegou contando, eu disse, pois amanhã nós vamos no médico e nós vamos pedir uma nova bateria de exame. Isso faz 2 domingos que ela contou pra mim, lá no púlpito da nossa sede em São Paulo. Ela disse, pastor, segunda eu fui no médico, pedimos uma nova bateria de exame. E quando saiu o exame, o médico disse, olha, o teu tumor se transformou numa bolinha de massa. Deus, quando quer, Ele faz. Se você crê, hoje Deus faz na área em que você necessita. Sabe por quê? Porque Ele é o que acalma o vento. Ele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Senhor, eu abençoo essas vidas que estão adiante do Teu altar. Eu não sei o nome do problema delas, mas que elas possam lutar com a ferramenta que o Senhor deu. Ainda que elas estejam cansadas, não deixe elas desanimar da guerra. E que elas possam se posicionar no território que o Senhor entregou na mão delas. Guarda, livra, sustenta, dá graça, reveste de autoridade. Se for na área da saúde, dê saúde. Se for na área familiar, socorra na área familiar. E também as tuas filhas que estão te aceitando no pé do altar. Confirme a bênção da salvação com o nome escrito no livro da vida. Sustenta, guarda, segura nas mãos para que elas não se percam e que teu nome seja glorificado, exaltado, bendito, em o nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Aquele que acalma o vento